Vamos para a palavra? Amém? Irmãos, hoje eu quero falar sobre Noé. E eu quero falar sobre 3 virtudes que eu vi na vida de Noé, que com certeza vai edificar poderosamente a nossa vida. Esse é o primeiro domingo do mês, do ano, né, de 2019. E quando entramos no ano de 2019, é automático que nós fazemos alguns planos, a gente escreve algumas coisas, fazemos uns projetos de vida, né? Colocamos algumas metas, cara, eu vou fazer isso, vou perder os 5 quilos que eu não perdi no ano passado, né? Vou ler uns livros que eu não li. Então, a mulher fala, esse ano eu vou enxutar. Verão 2020 eu vou estar em forma. É normal as pessoas colocarem metas para o ano que se inicia. E é normal também as pessoas desistirem das metas que colocaram. E eu não sei em qual desses dois você está. Daqueles que colocam e buscam e fala, cara, vai ser em nome de Jesus, ou aquele que fala, tá bom, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não acontece nada na vida. Eu quero falar para você sobre 3 virtudes que eu vi na vida de Noé, que pode mudar a sua vida, a minha vida nesse ano de 2019, não só nesse ano, mas em toda a nossa trajetória, se nós aplicarmos essas virtudes na nossa vida. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 7. A gente vem tão bonito para a igreja, né? Quando acaba o louvor, a gente está todo feio, né? Pulando, chorando, as mulheres, a maquiagem já foi embora. Vem de terno e já fala, sai. Vamos lá. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz assim. Pela fé Noé, quem? Divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Eu quero trabalhar esse texto com você e nós vamos passear pela Bíblia. Irmãos, quando nós falamos em Noé, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? A arca. É normal nós falarmos de Noé e nós já desenharmos a arca. Fala para uma criança, Noé, relaciona Noé, aí ela vai desenhar lá um barquinho, uma arca. Ou seja, esse cara já tem uma identidade por aquilo que ele fez. Amém? Então aquilo que você faz também define quem você é. Tem pessoas que dizem assim, não, o que eu faço não define quem eu sou. Não é total a totalidade da verdade. Aquilo que você é, determina aquilo que você faz, amém? Amém, irmãos? Amém. E aquilo que você faz, automaticamente expressa quem você é. Eu quero colocar essa base para a nossa vida hoje. Se nós falamos de Noé e relacionamos a Noé à arca e ao dilúvio, nós precisamos ir um pouco mais fundo para entender o que esse homem fez e quais as lições que nós devemos extrair da vida dele para a nossa vida. Precisamos estudar sua vida e seu caráter. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, eu vejo 3 coisas, e eu vou ser bem didático hoje, e você vai interagir bastante comigo, porque eu quero que você não esqueça essas 3 coisas que Noé tinha. Amém? Então vamos voltar no versículo que nós lemos, em Hebreus capítulo 11, versículo 7, e nós vamos lendo e vamos falar dessas virtudes que ele tinha. Amém? Eu vou te também instruir a ler a Bíblia assim, para você não ler e passar, então vamos pegar. É dessa forma que eu leio a Bíblia, e dessa forma que eu quero transmitir a você. Olha como diz. Pela fé, pela quê? Pela fé. Então esse é o primeiro ponto.
Fé. Primeira virtude que Noé tinha, ele era um homem de fé. A fé está relacionada ao relacionamento com Deus. Por quê? A fé ela é o precursor da vida de uma pessoa para agradar a Deus. Sem fé, Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa ser uma pessoa de quê? De fé. E fé não está na visão. Fé está além daquilo que você enxerga. Talvez você enxergue, tipo, mano, pastor, eu passei o ano 2018, como eu tenho conversado com muita gente, tipo, cara, foi terrível. E você entra o ano de 2019 já com essa fé negativa. Sabia, tem pessoa que tem fé negativa? É incrível isso. Ela acredita tanto que vai dar errado. Que fé incrível, cara. Ao invés de direcionar toda a sua fé para aquilo que é correto, segundo a palavra de Deus, ela direciona, Joel, toda a sua fé para aquilo que é contrário à palavra de Deus. Se fé é acreditar na palavra, quando eu não acredito na palavra, eu não tenho fé. Se fé é acreditar, quando eu acredito demasiadamente em uma coisa que não é a vontade de Deus, eu estou depositando minha fé em algo que não é. Então, irmãos, olha aqui para mim. Mude o seu prisma, muda a sua forma de ver. Ontem eu ouvi uma palavra, o pastor Luiz Emílio, eu não ouvi a pregação, mas no meio eu ouvi ele falando assim: a gente precisa ter olhos puros para enxergar aquilo que é bom. A gente bate o olho e só enxerga aquilo que é ruim. Tipo, olha para sua família agora. Não tem mais jeito, pastor. Você só enxerga aquilo que não dá certo. Olha para o seu casamento, você vai falar, cara, acabou. Olha para dentro de você, você fala, cara, eu quero morrer. Porque você só enxerga aquilo que não dá certo, aquilo que é errado. Nós precisamos ter olhos bons para enxergar aquilo que é bom. Se o teu olho for bom, irmão, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, cara, todo o seu corpo já está em trevas. A fé é enxergar além. Além. Então pode ser que você entrou um ano tipo assim, cara, ó vida, ó céu, ó terra, sem perspectiva nenhuma. Irmãos, eu quero colocar uma carga no seu coração hoje para você sair daqui vendo aquilo que é bom em Deus. Nosso Deus é um Deus bom. Pastor, mas o mundo já é dos malignos, está em trevas, só está acontecendo coisa ruim. É verdade. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo também. Jesus está voltando, irmãos. Isso é bom. Ou não? Isso é bom. Para alguns, tipo, não é bom não, pastor. Se ele voltar, eu fico. Mas isso é bom. Aqueles que têm olhos puros conseguem enxergar a pureza das coisas. Mas aqueles que não têm... É tipo assim, você chega na sua casa, aí o homem chega em casa, e a mulher está lá, lavando louça. Está lavando louça, e o homem está com fome. E o homem chega e fala assim, mas você não fez nada hoje? Aí a mulher fala, como eu não fiz? O que está faltando naquele momento é apenas acabar a refeição. Mas ela acordou de manhã, deu café para os filhos, limpou toda a casa, lavou a roupa, lavou os seus calçados, suas cuecas, fez tudo, mas quando você chegou em casa, você só enxergou aquilo que não estava acabado. Quantos estão entendendo? Isso vai gerar o quê? Não vai gerar nada construtivo. Por quê? Ele não conseguiu enxergar tudo aquilo que havia sido feito de bom. Ele só enxergou em algo que não estava acabado ainda, que era para ele era algo ruim, porque ele estava com fome. Os homens ficam quietinhos nessa hora.
Mas é a realidade. Nós precisamos ter olhos puros para enxergar aquilo que normalmente as pessoas não conseguem enxergar. É olhar para uma pessoa e falar assim, cara, sua vida vai ser transformada. Todo mundo diz ao contrário, mas eu consigo enxergar uma vida transformada. Todo mundo está dizendo assim, não, não vai dar certo, vai quebrar. Aí o cara fala, não, eu consigo enxergar a prosperidade de Deus. Olha para mim, irmãos, por favor, Deus está falando com a gente. Ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mude o seu prisma, mude a sua maneira de ver. Confie na palavra que Deus tem liberado, por favor. Você vai ver sua vida transformada. Na medida que você confiar e andar por esse caminho, você vai ver. E as coisas vão acontecer e falar, cara, como aconteceu? Aí você fala, eu só estou caminhando na palavra que Deus liberou. Agora Deus libera uma palavra. Deus está falando conosco. E você decide endurecer seu coração para olhar aquilo que é ruim. Tipo, você está olhando a minha calça agora, meio apertada, e nem está prestando atenção na palavra. Presta atenção naquilo que... Veja o bom de Deus, irmãos. Amém? Fé, pela fé. Meu Deus, tomara que não desligou meu computador. Pega meu carregador ali. Tá vendo? Não sou tão bom, não tenho a palavra toda no meu coração, ao ponto de falar. Enquanto isso eu vou usando aqui no celular. Mas eu tenho 7 folhas para falar hoje. Então segura aí. Tenha fé. Primeira coisa é fé. Porque pela fé, então ele tinha fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você só agrada a Deus se você tiver fé. Pastor, eu sinto que não tem fé. Irmão, fé não é pensamento positivo. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho... Fé não é isso. Fé não é pensamento positivo. Vai dar certo, vai estar certo, dá 3 pulinhos. Entrar um ano dando 3 pulinhos, né? Ai, você não vai ser com o pé direito. Não muda nada você colocar o pé direito se o seu corpo ficou lá para trás. Colocar, não, o pé direito e a mente com toda a frustração do ano anterior. Não muda nada. Isso não muda a sua vida. A gente precisa ter fundamento, fé. E construir a nossa vida sobre esse fundamento que é o próprio Senhor Jesus. A fé, irmãos, ela vem por uma coisa. Quantos sabem? A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se você não tem contato com as Escrituras, você não pode dizer que você é uma pessoa de fé. Então, pela fé, ou seja, Noé ouvia tanto a Deus que gerou nele fé. Vou falar de novo. Noé ouvia tanto a Deus que ele estava carregado dessa palavra e automaticamente gerou nele fé. Então, se você não tem contato com a palavra de Deus, não é possível você ter fé. Uma fé que agrada a Deus. Amém? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem algumas formas de ouvir a palavra de Deus. Na igreja, hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Isso está gerando fé no seu coração, criando perspectivas para um ano, cara, incrível na presença de Jesus. Isso acontece. Mas você também pode ouvir a palavra de Deus lá no seu quarto. Lá na intimidade com Jesus. Você pode de repente abrir a sua Bíblia na sua casa e Deus começar a falar com você. E isso gerar fé no seu coração. Aí você fala, cara, eu nunca vi pastor nenhum falando sobre isso. Aí você lê o texto e aquilo salta dentro de você. Isso vai gerando fé no seu interior. Então não venha falar para mim que você tem fé e você não tem contato com a palavra de Deus. Só tem fé a pessoa que tem contato com a palavra de Deus. Sem isso ela não tem fé. Não é uma fé genuína, porque a fé genuína ela está na palavra. Amém? Outra forma de a gente ter fé
é orar, porque a oração é um diálogo. Então eu oro, eu converso com Deus, e quando eu paro de falar, Deus fala comigo. Diga comigo, a oração é um diálogo. Então eu falo, eu falo e ouço. Não é só falar, amém? Não é chegar assim, oh meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esse dia, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, abençoa minha vida, minha casa, minha família, Senhor, o meu projeto, Pai, 2019, Pai, amém, Pai. Aí Deus, eu quero falar com você, aí você levanta e vai embora. Oração é diálogo, então quando eu falo, eu preciso ouvir. Imagina eu conversando com o meu xará ali, o Jefferson, e a gente fala, mano, eu quero conversar com você. Aí ele fala, beleza, cara, também tomou a fim de conversar contigo. Aí eu falo, beleza, senta aí. Eu falei, ei, Jé, beleza? Tudo bem? Vem aqui, Jé. Olha como as pessoas tratam a Deus. E aí, Jé, beleza? Tudo bem com você? Como você está? Então, estou precisando de alguma coisa, cara, pode me dar? Então, é muito importante para mim. Você pode me abençoar poderosamente? Então, cara, eu te agradeço por tudo que você tem feito, pela multiplicação do pão. Você é muito especial. Mas, cara, isso é conversa? Sim ou não? Não é conversa. Se oração é diálogo, é conversa, eu preciso ouvir o que ele tem para me dizer. Então eu pergunto, eu estou orando falando, Deus, cara, eu estou muito chateado, Pai, meu coração está entristecido, minha esposa falou uma besteira hoje, Jesus, Senhor, me ajuda, você pode me ajudar? Posso. Obrigado, Jesus. Se você não ouvir isso dele, de Deus, que oração é essa? Obrigado, Jean. Entenderam, irmãos? Tem vezes que você vai para a presença de Deus e você quase não fala, só deixa ele falar. Você só chora. Eu não sei se vocês já viveram isso. Mas tem dia que você fala assim, Deus, eu estou aqui. É o suficiente. Ele fala, eu estava te esperando, eu quero falar contigo. E você, só ele que fala, e você não fala nada. Oração. E por intermédio dessas palavras que ele libera ao meu coração, gera fé em mim. Por isso que a gente conversa com os crentes, a gente fala, cara, Deus falou comigo. O cara que não entende isso fala, Deus? Deus? Como Deus fala com você? Assim, na oração. Amém? Pela fé. Oração, primeiro ponto. Vamos voltar lá no Hebreus capítulo 11. Diz assim, pela fé Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se havia feito, sendo temente a Deus. A primeira virtude de Noé era que ele era um homem carregado de fé. A segunda que eu quero tratar hoje, ele era um homem temente a Deus. Temor. Ser temente a Deus. Noé era um homem temente a Deus. A palavra hebraica para temente é irat, traduzida nas versões bíblicas antigas significa temor, que indica admiração e reverência. Eu sei que a gente trata temor com medo, mas a palavra irat no hebraico é admiração e reverência. Noé, ele admirava tanto a Deus, o temor dele era tanto por Deus, ou seja, ele tinha uma reverência extrema com Deus. Ele era um homem que admirava a Deus. Irmão, você admira a Deus? Tipo, tudo que ele é santo. Ou você leva a Deus tipo assim, porque uma pessoa que você admira, uma pessoa que você reverencia, quando ela chega no local, vamos dar um exemplo aqui básico. Entra o presidente aqui agora. Vamos baixar um pouquinho mais a bola. Quem aqui já serviu o exército? Uma galera aí.
Entra lá o coronel. Você fica lá assim, ó. Fala aí, coronel. É assim? Duvido. O cara pode estar assim, a farda. Cara, ele vai ter que se levantar e... morre. Não bate continente sem farda? Olha aí, sem as vestes de justiça não tem como reverenciar. Sim? Olha aí. Isso é reverência. Uma pessoa de autoridade chegou, cara, você não trata ela de qualquer jeito. Ou trata. Agora imagine o Senhor dos Senhores. Imagine Deus. O Senhor da guerra. Jeová Sabaote. Quando ele entra, irmãos, sabe o que a gente precisa fazer? Reverenciar. Sabe aqueles filmes medievais, quando o rei está passando e todo mundo... É exatamente isso. É um respeito pela autoridade de Jesus. Você não pode tratar Jesus na sua vida como se fosse qualquer um. Você não pode tratar... Eu sei que nós somos muito íntimos de Jesus. E nós tratamos Jesus como nosso amigão, nosso amorzão. E por ser nosso amigão, a gente atrela o Jesus como um amigo que a gente pode fazer o que quiser com ele. Não é assim não, tá? Ele é Senhor. E por ser Senhor, Ele merece todo o nosso respeito. Toda a nossa reverência. A Bíblia diz que Noé era um homem reverente. Um homem que tinha admiração. A palavra irates também significa espanto e maravilhoso, ou que causa maravilha. Então, quando você está na adoração e está contemplando Deus, com os olhos fechados, ninguém está entendendo você, e você está falando, Jesus, tu és maravilhoso. Isso é reverência e temor a Deus. Quando você não tem essa atitude de temor, de temer a Deus, em obediência, reverência e admiração, automaticamente, irmãos, você sai do temor do Senhor. E a Bíblia diz assim, que o temor do Senhor, ela é o princípio da sabedoria. Uma das chaves que Deus virou na minha vida, dentro desse texto, é que quanto mais eu reverencio, mais eu admiro, mais o amo, mais sabedoria eu tenho para tomar todas as minhas decisões. Talvez você esteja tomando decisões todas erradas na sua vida, por falta de temer a Deus. A gente precisa temer a Deus. Noé foi um homem que arrebatou o coração de Deus. Vamos voltar lá na história de Noé, em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz assim: porém Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. A palavra graça aqui, irmãos, não é favor merecido apenas, mas Noé tirou sorriso de Deus. A Bíblia diz assim, que naqueles dias Deus tinha se arrependido de ter feito um homem. Deus ia dar cabo a tudo. E a Bíblia diz assim, que Noé achou graça diante do Senhor. Sabe aquele pai que sabe quando está nervoso assim, tipo, vai pegar o filho, e aí o filho faz uma coisinha e o pai fica, dá aquele sorrisinho assim, tipo, como ele conseguiu fazer isso? Tipo, você quer dar uma palmada no seu filho, ele fala, não pai, eu te amo. Aí você nem você consegue bater. A Bíblia diz que naqueles dias, Deus ia dar cabo à humanidade. Mas encontrou um homem que tirou um sorriso no meio da ira de Deus. Um homem fez Deus sorrir.
no meio de um caos, não era apenas um lugar, era a humanidade. Deus olhou para Noé e Noé conseguiu extrair um sorriso de Deus. Irmãos, é para mim essa palavra. Os dias são maus. Os dias são maus. Eu não quero pintar aqui, irmãos, uma fantasia, uma utopia, dizendo não. Os dias são maus. Mas tem homens e mulheres que estão extraindo de Deus sorriso, cara. Pessoas que estão amando a Deus, dizendo: Senhor, a minha casa te ama. Deus fala: cara, lá em Maravilha tem uma família. Tem a família do Diego, tem a família do Gabriel, tem a família do Joaquim, do Senhor José. Olha lá, estão vivendo tanta injustiça que estão extraindo de mim sorriso. Eu não sei se você entende essa palavra, mas a Bíblia diz assim, que Deus havia se arrependido de ter feito o homem. Noé achou graças diante dos olhos do Senhor, porque ele era temente a Deus. E o temor do Senhor, Provérbios 1:7, é o princípio de toda a sabedoria. Então você precisa desenvolver na sua vida, dado pelo Espírito, uma admiração, um respeito, em gratidão e adoração ao eterno Senhor. Você precisa fazer isso. Você não pode ser qualquer pessoa na presença de Deus. Falar: Deus, eu estou aqui, eu te admiro. Eu sei que morrer na cruz não é para qualquer um, foi só para ti, para ressuscitar o terceiro dia. Só o Senhor, eu te admiro tanto por isso. Tratar Deus com respeito, irmão. Temor. E esse temor não é medo. Eu tenho medo de Deus. Não, porque quando você admira, você não tem medo. Quando você ama, você não tem medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Não é um medo diabólico que vai tirar você da presença de Deus. Quando você mais ama, mais temor você tem, uma admiração perpétua diante de Deus. Amém? Fé, temor. Fé para ver além das circunstâncias. Temor, admiração, respeito mútuo. Isso vai gerar em mim sabedoria para eu tomar as decisões da minha vida. Sabedoria não é um lugar, sabedoria não é um poder, sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Provérbios 8 vai dizer que ele é o princípio de toda a sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Então, quanto você teme, e você, por intermédio de você temer a Deus, isso gera em você sabedoria, significa que Jesus está sendo gerado em você todos os dias. E aí nós vamos cantar o que Raul cantou aqui. Nós seremos semelhantes a Ele, porque Ele está habitando em nós e criando forma em nós. Amém, irmãos? Fé e temor. Hebreus 11:6, vamos continuar a leitura. Eu quero falar sobre o último. Mas já, pastor? Aqui eu quero parar um pouquinho mais. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não havia sido feito, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Irmãos, a terceira virtude que eu vejo na vida de Noé, sabe o que Noé era? Noé era um trabalhador. Fé, temor e trabalho. Até aqui, fé e temor, é tudo algo espiritual, Fé, você não vê, é gerada, é espiritual. Temor é admiração mútua, você não vê. Você pode estar assim olhando para mim e a sua mente está lá no seu boleto. Você pode estar aqui no culto sem estar em nenhuma reverência a Deus. Eu não consigo saber se você está reverenciando ao Senhor. Mas a fé e o temor levou Noé a fazer. Noé era um trabalhador, olha o que a Bíblia diz.
E aparelhou, ou seja, e ele fez uma arca para a salvação da sua casa. E aqui eu quero parar um pouquinho. Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Uma das características de um homem que tem fé e teme a Deus é o trabalho. Quantos têm fé aqui em Jesus? De verdade, me ajuda aí, quantos têm fé em Jesus? Amém. Quantos aqui temem a Deus? Amém. Amém. Se você tem fé e teme a Deus, você precisa de uma terceira coisa, você precisa fazer algo com isso. A Bíblia diz que Noé aparelhou uma arca. Todas as pessoas que têm fé e temem a Deus, ela é levada a um lugar de obras, a um lugar de trabalho. É impossível falar, Deus eu te amo, eu tenho fé, e não fazer nada. E aqui, irmão, aqui é onde as pessoas travam. Aqui é onde nós separamos os homens dos meninos. Aqui é onde nós separamos as pessoas que realmente querem uma vida com Deus e aqueles que falam, não, eu quero ir na igreja. É aqui, é nessa fase. Porque nós viemos aqui no culto domingo, ok, seja bem-vindo, você não está proibido de vir, seja bem-vindo, traga a sua família, ela vai ser edificada. Glória a Deus, vai gerar fé nela e vai temer a Deus. Mas precisa ser feito algo com aquilo que foi gerado em Deus, de Deus em você. Você precisa aparelhar, fazer algo, principalmente para a sua família. Olha para mim, principalmente para a sua família. Nós queremos fazer muitas coisas para as pessoas de longe, e esquecemos a nossa família. A mulher quer, no Réveillon, as mulheres querem fazer a melhor comida para trazer à igreja. Mas dentro de casa, vai um ovo mesmo. Aí eu amo o ovo de verdade. Mas querem fazer muitos por de fora. E não faz nada pelos da sua família. Ó, mulherada, olha para mim aqui. Estou falando com você. Aparelhou uma arca para a salvação da sua família. Noé sabia que o mundo ia ser destruído e as concupiscências, os ímpios daquela época, seriam destruídos também. Mas ele havia recebido uma promessa de Deus de salvação para a casa dele. E ele fez algo. Quantos aqui querem sua família salva? Se você não quer, irmãos, eu quero por você, porque Deus é a vontade de Deus que todos se salvem. A Bíblia diz assim, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e todos da tua casa. Esse texto, quando eu li esse texto e leio, é um dos textos que eu mais amo, porque é uma promessa para minha casa. Joel, esse texto diz assim, ó, crê, fé, certo? No Senhor Jesus será salvo tu e todos da tua casa. A Bíblia diz, posterior a essa declaração, sabe o que aconteceu com o carcereiro, que Paulo estava preso? O que esse carcereiro fez? Levou os presos, ou seja, os apóstolos, lá para a casa dele, para eles pegarem a palavra e receber a palavra da salvação. Esse cara teve que fazer algo. Não adianta a minha fé ficar aqui. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Minha família vai ser salva. Minha esposa vai mudar. Senhor, meu marido vai ser uma bênção. Senhor, meu filho vai sair da droga. Eu creio, Senhor. Eu creio. E ficar aqui. Isso tem um certo valor, mas não é a totalidade dele. A gente precisa fazer algo. E na maioria das vezes é mudar o nosso comportamento. Talvez você quer ganhar seu marido para Jesus, mas você fala mais palavrão, manda ele para o inferno, chama ele de desgraçado, mais do que tudo. Cara, você acha que Jesus vai trocar esse cara dessa forma? Falar assim, eu vou para ser crente como você é, minha esposa, eu estou no inferno já. Quer ganhar sua mulher para Jesus, de repente, cara, você bate na sua mulher, você manda ela as favas. A gente precisa mudar, fazer algo. E aqui a gente fala assim, não, é pela graça, deixa Deus tocar, não é pela minha força, irmãos, não é pela nossa força, nós não temos poder de convencer um homem, mas nós temos capacidade de mudar o ambiente para que o Espírito Santo convença. Isso nós temos.
E isso nós temos. Você tem capacidade de deixar de gritar na sua casa, falar palavrão lá. Isso você tem. Isso você tem. Preparar um ambiente para que o Espírito Santo o convença. Pastor Assis contou aqui um testemunho de Smith, alguma coisa. Isso aí, alguma coisa. Esse cara era tão violento com a esposa ia para a igreja, e vinha adorando a Jesus, ia para a igreja e vinha adorando a Jesus, até que um dia ele falou assim: você não vai mais na igreja. Irmãos, aqui em Santa Catarina tem muitos homens assim. Você não vai mais na igreja, minha mulher. Macho. Sabe o que ela fez? Pegou sua Bíblia, colocou o seu melhor vestido e foi para a igreja. Quando ela voltou do culto, lá estava nevando, muito frio. Chegou em casa. Você foi para a igreja, então você não mora mais aqui. Você não dorme mais aqui nessa casa, fica aí fora. Contando de uma forma ilustrativa para você. Ela sentou na beira da porta e passou a noite lá. Ela não falou nada. Quando de manhã um homem foi trabalhar, ele abriu a porta, bateu nela e ela acordou. E ele saindo para trabalhar, ela levantou e falou: não, meu amor, não. Vamos entrar, eu vou preparar o seu café da manhã. Ela entrou com o marido, preparou o café, ele comeu. E o moral da história é: que Jesus é esse que você serve, que você não consegue me odiar? Porque ele odiava ela por estar indo à igreja. Esse homem, pelo Espírito, ressuscitou 20 pessoas. Hoje a gente está falando dele porque é uma bênção, mas um dia ele foi treva, assim como eu e como você. Essa mulher conseguiu mudar o ambiente. Quem convence? O Espírito. Mas ela conseguiu mudar o ambiente para que o Espírito Santo convencesse o seu marido incrédulo. Irmãos, aqui é a chave. Os ambientes estão na nossa mão. Não adianta. Cara, aqui a gente não ganha nada. Brigando, batendo, aqui a gente não ganha nada. Essa mulher mudou o ambiente. Irmãos, e quem convence é o Espírito Santo. Olha aqui, você está aqui hoje. Eu não tenho poder para convencer você. Minhas palavras não têm capacidade alguma de entrar no seu coração e te convencer. Mas o ambiente está propício para isso. E eu sei que o Espírito Santo está fazendo isso. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está dizendo: cara, eu sou esse aí, que eu preciso mudar o ambiente lá da minha casa. Eu sou essa pessoa. Você está disposto a trabalhar para isso? Pastor, dá muito trabalho. Mas amanhã você vai estar sorrindo com os frutos. Dá muito trabalho plantar, né? Hoje a pessoa está na máquina, né? Mas dá muito trabalho plantar. Mas quando vem os frutos, meu irmão, a abundância. Assim é na nossa vida. Pastor, eu não sei como começar. Começa tendo fé e temendo a Deus. Está aqui comigo? Nós não podemos ser uma geração que fala: eu tenho fé e não tenho obras. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Sabe o que eu aprendi aqui então? Existe a fé e a fé morta. Existe uma fé viva e existe uma fé morta. Talvez você esteja cheio de fé, morta. Você pode bater no peito e falar: eu tenho fé sim. Aí eu falo: beleza, cara, se tu tem fé, morta. Se a Bíblia está dizendo assim, que se a fé
sem obras é morta, significa que a fé está morta. E existe uma fé viva. Quando a fé está viva? Quando ela tem obras. Sem obras a fé não é viva. Ó irmão, vou falar de novo. Sem obras a fé não é viva, é uma fé morta. A Bíblia diz assim: pela fé, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, amém? Mas não é uma fé morta. Não é pela fé morta que nós somos salvos em Cristo Jesus, é pela fé viva. Então, como o Raul cantou aqui, eu não vou me enganar mais, se enganando, dizendo, cara, eu estou cheio de fé. Se não tem obras, você está cheio de fé morta. Pastor, você está inventando. Não, eu estou lendo assim. Também a fé, se não tiver obras, por si só, ela é morta. Tiago 2,17. Noé recebeu a instrução do eterno Senhor, começou a colocar em obras o que tinha ouvido. Então vamos lá, olha aqui, por favor. Deus está falando conosco que nós temos a capacidade de mudar o ambiente. A Bíblia diz que Noé ouviu de Deus e ele começou a fazer. Quando você ouve uma palavra daqui do púlpito, na mesa da sua casa, na rádio, na televisão, sei lá, qualquer palavra que é de Deus, você precisa entrar em um lugar de obediência. Começar a fazer. Eu gosto da passagem, muito dessa passagem, eu falo ela sempre quase. A Bíblia diz assim, que os discípulos estavam num barco. De repente eles olharam para o mar, está vindo Jesus sobre as águas. Eles não sabiam que era Jesus. Primeiro eles falam, é um fantasma. Aí João fala, não, é o Senhor. Aí Pedro se levanta no meio de todos os discípulos e fala assim, Senhor, se for tu, manda eu ir contigo por sobre as águas. Sabe qual é a palavra de Jesus? Vem. Vem para cá, vem. Irmãos, aqui eu aprendo muita coisa. Uma delas é que Jesus está falando para você hoje. Vem. Vem para mim, vem para cá, vem. Mas eu estou num barco, aqui está seguro. Eu tenho madeira para segurar. Aí eu não vejo nada. Vem para cá, vem. É o desconhecido. Vem para cá, vem. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus falou para Pedro, vem. Sabe o que Pedro fez? Foi dormir. Foi isso? A Bíblia diz que Pedro foi. E ele pisou nas águas. E foi, cara, andando sobre as águas. Por causa de uma palavra de Jesus. Os outros 11 discípulos, mas você não sabe onde eles ficaram? No barco, no lugar seguro. Irmãos, é a nossa vida hoje. Ao invés de nós sermos Pedro, falar, cara, eu vou andar sobre as águas, Jesus está falando, eu vou obedecer. A gente fala, não, eu vou ficar aqui no meu lugar seguro. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu não vou enfrentar nenhum desafio. Eu não vou fazer, cara, eu estou vivendo isso. Fazendo coisas que, para mim, tipo, eu estou me superando. Sabe quando está se superando? Eu falo, cara, eu vou fazer algo que isso eu nunca fiz, eu não tenho coragem, eu nem tenho um jeito, mas eu preciso enfrentar isso. Segundo a palavra de Jesus, eu estou vivendo isso. Eu não sei você, mas eu tenho tantas metas, tantos desafios para a minha vida nesse ano, cara, que eu estou liberando para algumas pessoas, para eu me comprometer com aquilo que eu estou falando. Tão grande que são cada um deles. Todos eles são muito grandes. E aí eu estou olhando assim e falo, Joel, eu vou fazer isso. As pessoas estão olhando e falam, cara, tipo, mas isso está me desafiando a entrar em um lugar que eu nunca entrei. A Bíblia diz, porque Pedro soltou a palavra, ele teve que ir. Pedro primeiro falou, Jesus, eu vou. Aí Jesus falou, então vem. Aí ele foi. Nós é o contrário, Jesus, eu vou. Aí Jesus falou, então vem. Ah, Senhor, eu vou pensar. É a cultura do não. Quem estava aqui? A cultura não pelo sim. Quem estava aquele dia? A cultura não pelo sim. A gente dá o não primeiro para depois dar o sim. Cara, isso virou uma chave na minha vida.
Sabe como nós somos? Nós somos assim, ó. Irmãos, eu quero te abençoar. Um exemplo básico aqui, irmão, vamos almoçar lá na minha casa? Não, pastor, não. Vamos lá, tá bom, eu vou. Por que ele falou não antes? Era só falar, tá bom, pastor, eu vou, glória a Deus. A cultura não pelo sim, sabe? Porque a gente impede de entrar em alguns lugares, porque nós impedimos de viver um convite de Jesus para nós. Impedimos de entrar no convite de Jesus para nós. Então Jesus está falando assim, vem, aí você fala, não, Jesus, não. Não, Jesus, não. A cultura do não pelo sim. Cara, isso mudou minha vida. Então se você me convidar para jantar, eu vou falar, vou. Nossa, o pastor está oferecido. Tipo, eu já vou direto. Eu estou eliminando os não da minha vida, irmãos. A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus falou vem, Pedro falou eu não vou. A Bíblia diz que Pedro pisou e ele foi. Pastor, mas Pedro afundou. Mas foi o único que andou sobre as águas. Irmãos, eu quero falar para vocês, não importa se amanhã você pode até cair, mas você vai levantar, Jesus vai estar lá se você estiver andando sobre a palavra. Você só não pode ter medo de colocar o pé na água hoje. Você não pode ter medo disso. Você precisa colocar o pé na água e andar sobre a palavra. Se você não colocar o pé na água, você vai ficar como os discípulos lá assim, ó. Nossa, ele andou mesmo. Nossa, você viu a vida do irmão? Mudou no ano de 2019. Oh, mas ele também caiu, mas mudou. Se você não colocar o pé na água, você vai ser apenas um telespectador. Mas se você entrar na água, você vai entrar para o jogo. Você vai participar. E mesmo que você olhe para o lado em algum momento da sua vida, uma coisa eu tenho certeza, Jesus vai estar ali para levantar você. Cara, isso é incrível. Porque essa palavra é para mim. Eu não sei se é para você, mas é para mim, cara. Jesus está me desafiando a entrar em alguns lugares, a pisar em alguns lugares que eu mesmo não tenho capacidade de entrar. Mas Ele está chamando. Então se Ele está chamando, eu vou fazer o quê? Let's go, vamos lá, Senhor. Eu não sei, irmãos, eu estou muito motivado. Porque eu tenho motivos. Motivado significa uma pessoa que tem motivos. Se você não está motivado, você não tem motivo nenhum. Eu estou muito motivado porque eu tenho vários motivos para estar assim. Eu quero convidar você hoje a andar sobre esse lugar. Cara, já começa a vasculhar aí os lugares, o ambiente que Jesus está te chamando para entrar e você está com medo. A renúncia que você precisa fazer e você está com medo. Largar o lugar seguro. Eu imagino o Pedro assim segurando um barco e falar, se eu soltar agora... Quando ele solta e fica parado sobre as águas, cara, eu não sei se veio um tubarão, Pedro surfou sobre o tubarão, eu não sei. Não sei, igual no Dragon Ball Z, né? Sobe aquela pedra debaixo da água assim, e sobe o cara. Não sei se ele ficou lá em cima de uma pedra, não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Eu não sei, é milagre não se explica. Se você consegue explicar o milagre, não é milagre. É tipo o que Jesus vai fazer na sua vida nesse ano. Se você conseguir explicar, quando chegar no final de 2019, não foi Jesus que fez. Mas se você olhar para trás, tipo, é o meu ano de 2018. Eu olho como eu comecei o ano de 2018, e até hoje, eu cravo assim, eu olho para trás e falo, cara, como tudo isso aconteceu? Como eu saí de uma dívida de 47 mil reais... assalariado. Cara, eu não sei explicar. É Jesus, irmãos, é verdade, é Jesus. Fala, pastor, é doido isso, conta. Quem conhece testemunho sabe. Mano, é Jesus. É Jesus. Eu não sei explicar. Porque milagre você não explica. Milagre você não explica, milagre você vive, deixa Ele fazer. É para nossa casa, isso é para nossa vida, é para sua família. Quantos creem? Por favor, me ajuda. Irmão, você tem motivo para crer nisso. Para sair dessa vidinha, em nome de Jesus. De olhar para trás e falar assim, cara, uau, que ano incrível.
Ah, meu Deus, vamos lá, deixa eu acabar. Vamos lá. Noé recebeu a instrução do Eterno Senhor e começou a colocar em obras aquilo que ele tinha ouvido. Nossa geração não pode ficar indo todos os cultos aos domingos, nos templos, e não colocar em prática na segunda o que recebeu. Nós não podemos viver mais assim. Uau, cara, eu sei que dentro de você aí já começou a mexer várias coisas. Eu sei que dentro de você fala, cara, é isso mesmo, eu preciso viver isso, eu preciso entrar nesse lugar. Obrigado, meu príncipe. Eita, aleluia. Mas amanhã é segunda. E sabe o que acontece na segunda-feira normalmente? A gente esquece. A gente esquece. Nós não podemos ser a geração que somos cheios no Espírito e na segunda estamos vazios. Nós precisamos colocar em prática aquilo que temos recebido no secreto. Noé construiu uma arca. Essa obra durou aproximadamente 100 anos. Diga comigo, 100 anos. 100 anos trabalhando, segundo uma palavra que havia recebido. E aqui é outro ponto que eu quero chegar. Você está disposto a trabalhar por quanto tempo para a transformação da sua família? Pastor, eu estou 1 ano trabalhando. É o suficiente? A sua família vale 1 ano de trabalho seu? Olha aqui, mamãe, olha para mim. O seu filho vale quantos anos de trabalho de você, seu? Você trabalharia a vida toda para a salvação do seu filho? Você trabalharia a vida toda pela salvação da sua casa? Não, pastor. Significa que você não está perseverando na palavra que Deus falou. Pastor, eu estou cansado. Volta para a palavra que Deus falou. Essa construção durou aproximadamente 100 anos. Algumas pessoas dizem, alguns teólogos dizem que foi até 120. Isso mostra a confiança na palavra liberada do Senhor para a vida de Noé. Irmão, Noé para mim é um exemplo. Ao ponto que o próprio Jesus, cara, Noé, ele está no começo da criação. Gênesis 6. Agora Jesus, milhares de anos depois, cara, isso aqui eu quero ler. Mateus 24, 37. Jesus dá testemunho de Noé. A respeito da sua vinda, ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele olha para os dias do fim e compara os dias do fim ao dia de um homem chamado Noé. Sabe o que eu vejo na vida de Noé? Uma referência. Ao ponto do próprio Senhor testificar desse homem. A pergunta que eu quero te fazer, por favor, responde com sinceridade para você. Quem você quer ser hoje em Deus? Será que daqui a 70 anos as pessoas podem olhar para trás e falar, cara, lá em Maravilha, em 2019, tinha um menino lá, mano, que ele era meu treta, cheio de Deus. Eu queria viver aqueles dias. Foi dias poderosos. Mano, aquele cara carregava algo especial da parte de Deus. A família daquele casal, nossa, aquele casal era uma bênção. Meu, a família aquele homem era uma bênção, aquela mulher era uma bênção. A Bíblia diz que Jesus testificou desse homem. E eu não vou ter uma falsa humildade de falar para você que eu não quero ser ninguém. Eu já estou saindo desse lugar da opinião alheia. Eu quero ter um peso aqui nessa terra. Não um peso de fardo. Eu não quero ser uma pessoa como o Jonas falou uma vez, que a vida é como um peso de papel. Tem peso nenhum. Levada por qualquer coisa. Não, cara.
Você precisa ser alguém em Deus. Os seus netos precisam falar de você e falar: nossa, minha avó foi uma benção. Tipo, diferente que eu não posso falar nada do meu avô. Não posso. Não posso falar nem do meu pai. Isso tem que estar remido em nós, irmãos. Hoje a gente está contando a história de outros homens. Na verdade era para estar contando a história dos nossos pais. Era para a gente estar contando a história dos nossos pais. Amanhã os nossos filhos têm que contar nossas histórias, não a história do vizinho. A referência para os nossos filhos tem que ser nós, não o fulano. Nossos filhos têm que falar: nossa, o meu pai foi aquele homem, a minha mãe foi aquela mulher. Não tipo o ciclano lá dos Estados Unidos. Você precisa ter um peso nessa terra. Jesus te chamou, Jesus te escolheu. Ele te ama. Pastor, eu não aguento nem minha vida, eu quero me matar. Não faz isso, entrega a sua vida para Jesus, deixa Ele cuidar de você. De verdade. Você vai ver a diferença que você vai fazer. Se os últimos dias serão como os dias de Noé, Deus busca homens que têm a mesma característica do seu servo Noé. Se Jesus fala que nesses dias serão como os dias de Noé, a respeito do fim, Deus está olhando para a terra e falando: quem vai tirar sorriso do meu rosto? Cara, isso é muito massa. Porque se os últimos dias serão como os dias de Noé, a gente precisa ter as mesmas virtudes que esse homem teve. É, Deus, sou eu. Qual foi a razão pela qual o Senhor ordena que Noé construa um barco? Qual foi a razão que Deus falou: construa o barco? Qual foi a razão que Noé trabalhou 100 anos da vida dele? A resposta está no versículo 18 de Gênesis 6. Diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então a razão da construção da arca é a família. A razão de Noé trabalhar tanto é a família. O que você tem feito para salvar a sua família? O que você tem construído para proporcionar um ambiente de salvação para a sua casa? Quanto tempo de jejum, oração você já investiu na sua casa? Pastor, eu nem oro pela minha mãe. Cara, você não está construindo. Eu não oro pelo meu marido. Você não quer a salvação dele. Quanto tempo você está investindo? Quanto tempo você está investindo nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido? É necessário fazer uma análise crítica. Se o tempo, esforço, dinheiro e etc., tudo isso tem sido suficiente. Noé levou quase 100 anos. E você, vai levar quanto tempo? Talvez para você, irmão, seja um aninho de trabalho. Para os solteiros aqui, a Bíblia diz de um homem que trabalhou 7 anos por uma esposa. Quanto tempo você quer trabalhar para casar e casar certo? Não. Rapidinho. Quanto tempo você está construindo para quando chegar você falar: eu trabalhei por você, minha varoa. A Bíblia diz assim que quando Eva foi gerada, foi extraída da costela de Adão, ok? E quando ela saiu, Adão olhou para ela e falou: rapaz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa. Presta atenção. Se Adão fosse criança, quem teria saído de Adão? Uma criança. Agora, como Adão ele é homem maduro, sai uma varoa, uma mulher.
Então, se você não amadurecer, se você não construir, o que você vai gerar vai ser segundo a sua espécie. Pode ser uma criança. Falando para os jovens aqui solteiros agora. Se você não trabalhar a maturidade na sua vida, quando chegar vai vir, cara, um bebezinho. Você vai ter que ficar brincando de casinha de boneca. Ao invés de uma mulher para completar você, para cumprir o propósito. Então, Gé, maturidade aí, mano. Vai ver uma mulher assim violenta. Não violenta, né, irmão? Violenta. Uma mulher madura, que você fala, cara, essa mulher, filé, top. Veio para cumprir o propósito, saiu do meu lado. Foi gerado por mim também. Deus, eu sei que o Senhor que me deu, mas eu sei o tempo que eu esperei. Eu sei o tempo que eu esperei para isso ser gerado. Deixa para um pouco de jovens isso. Vamos lá. Sem dúvida alguma, irmãos, Noé foi um homem que não mediu esforços para a salvação da sua casa. Porque o propósito da arca era a salvação da sua família. E ele precisava cumprir isso. Deus decidiu começar uma nova população, uma nova nação, uma nova humanidade, por intermédio dele. E sua família fazia parte do projeto de Deus. O que muitos em nossos dias não estão discernindo. Olha isso aqui. O pastor vai para o ministério construir algo para Deus, e sua família não participa do processo da construção. Então eu sei que aqui não é o nosso caso, mas tem gente assistindo a gente, e pastores que nos assistem. Então o cara larga tudo para servir a Deus, e sua família está lá. Não, é importante eu construir a arca. Se Noé tivesse feito isso, ele estava lascado. Sua família faz parte da construção de Deus. Vou falar de novo. Sua família faz parte da construção de Deus. Vou falar de novo. Sua família faz parte da construção de Deus. Ou você acha que Noé construiu a arca sozinho? Eu estou construindo para Deus. Que se dane minha família, vive para lá. Eu vou seguir a palavra de Jesus. Deixa lá um homem, aquele que anuncia amor de pai, mãe, irmãos, filhos, por amor a mim. Um dia eu conversando com o líder, eu falei para ele, cara, eu não quero que esse versículo se cumpra na minha vida. Por quê, pastor? Eu falei, porque eu não quero renunciar à minha família, eu quero que ela venha comigo. Muda. Entendeu? Aquele que não renunciar, então, meu amor, estou te renunciando meu filho, renunciando tudo por amor a Jesus. Tchau, vou fazer missões. E vai sozinho. Seria mais fácil assim, meu amor, meu filho, vem aqui, vamos fazer missões. Irmão, você não vai fazer nada sozinho. Você não vai fazer nada sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Não, pastor, não. Sozinho você não vai conseguir. Noé não construiu a arca sozinho. Ele recebeu a direção, mas o trabalho não foi sozinho. Ele não largou tudo e foi servir a Deus sozinho. Ele trouxe a sua família, porque a construção da arca tinha um propósito, a salvação da sua casa. O que para mim fica muito pontual é que esse homem chamado Noé agradou a Deus pelo fato de permanecer juntamente com sua casa, íntegros e retos, numa sociedade maligna e perversa. A Bíblia diz que nos dias de Noé, irmãos, todo mundo mesmo, vivia na perversidade, perversão violenta, longe de Deus. Mas a Bíblia diz que Noé permaneceu justo e íntegro, juntamente com os seus. E aqui há um grande desafio para nós: levar justiça e integridade para dentro do nosso lar. Há um grande desafio. Você olha para dentro de você e fala, não, cara, eu sou justo, eu estou bem. Mas não para aí, leva a sua família também para isso, para esse local, para esse ambiente. Por causa desse posicionamento, a Bíblia diz que Noé
condenou o mundo antigo. Hebreus 11:7. E o Senhor fez desse homem um pregador da justiça, 2 Pedro 2:5. Noé foi apregoeiro de justiça nos seus dias. São os nossos dias. Famílias não ministeriais, mas famílias sacerdotais. Não famílias que apenas estão no ministério, mas famílias que se apresentam a Deus. Apregoeiros de justiça. Eu quero terminar por aqui, irmãos, dizendo que a fé, o temor, te levará a ser um apregoeiro da justiça. E dentro desse pacote está a salvação de toda a sua família. Não construa algo que sua família não esteja inteiramente envolvida. Não construa algo que sua família não esteja inteiramente envolvida. Tenha paciência no processo. Cada etapa da construção é uma oportunidade de compartilhar as verdades que o Eterno tem falado ao seu coração. Pastor, mas a minha família não é de Jesus. Cada etapa do processo dessa construção é uma oportunidade de você liberar tudo aquilo que você tem recebido de Deus sobre sua família. Você tem que ter paciência no processo. Eu sei que a gente é imediatista, a gente quer pular as fases. A gente não quer pagar o preço, a gente não quer esperar um mês, um ano, 7 anos, a gente não quer esperar. A gente quer assim, no plim-plim de Deus. Mas Deus não tem um plim-plim, irmãos. Alguém disse certa vez que evento nenhum substituirá aquilo que só o processo pode fazer. A gente precisa viver o processo de Deus, se submeter ao processo de Deus. Entrar na faculdade hoje, uma semana depois, você não está formado. Você precisa se submeter ao processo, para 4 anos depois você pegar o canudo. Você fez amor hoje com a sua esposa e gerou nela um filho, amanhã um filho não nasce. Precisa um processo de 9 meses para o filho nascer. Existe um processo na nossa vida, e a gente precisa entender em que fase do processo nós estamos. Se já estamos chegando, se estamos no começo, se estamos no meio. Mas existe um processo. Existe um processo. E o processo começou na nossa vida nesse ano de 2019, irmão. Não pensa você, tipo, amanhã já vai. Não, tem coisas, irmãos, que você vai olhar para trás em dezembro e vai falar, cara, é verdade, aconteceu. Está se cumprindo hoje aquilo que o Senhor liberou lá em janeiro. Processo. Você só não pode sair da palavra. Você não pode estar contaminado com essa geração. Você precisa ser um homem incontaminável, selado pelo Espírito, e falar, Deus, eu vou trabalhar tanto para Ti, que eu sei que minha família vai se beneficiar disso. A salvação vai chegar na minha casa. Pastor, mas a minha família está toda salva. Ok, então preserva a salvação dentro do seu lar, e deixa Deus usar a sua família para tocar outras famílias. Vamos orar ao Senhor nesta noite, para que nós não sejamos contaminados dessa geração má, e que o nosso coração seja cheio do temor de Deus. O meu desejo nessa noite é que você saia daqui com motivos para esse ano ser totalmente diferente na sua vida. Vamos orar? Eu sei que algumas pessoas precisam entregar a vida para Jesus, receber oração. Deus quer transformar isso, irmãos. Deus quer transformar toda a tristeza em alegria. Chega de viver cabisbaixo, cara. Viver se arrastando. Falta um sorriso no nosso rosto, cara. Falta a gente olhar, e aí, como você tá? Tô faceiro. Alguém disse assim certa vez, que os crentes da nossa geração estão tão amargo, que eles não têm mais testemunho para contar. E um crente sem testemunho significa que é um crente frutífero. Irmão, você precisa ter algo para falar.
o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, no seu redor, na vida das pessoas que você convive. Você precisa ter algo para falar. Os milagres financeiros, os milagres na família, os milagres aqui dentro, a vontade de morrer. Sabe, as pessoas precisam falar, cara, eu tinha vontade de me matar. Cara, Jesus tirou isso. Você precisa contar isso. Porque isso é a obra de Jesus na sua vida, cara. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e deixar Ele fazer o que quiser da sua vida. Salmo 35, 7 diz: entrega teu caminho. 37, 5 ou 37, 35, 7? Um desses dois. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas você precisa entregar. Se você não entregar, Ele não vai fazer. Se você não andar sobre as águas, não pisar, você não vai ter experiência de viver sobrenatural. E eu quero convidar a igreja nessa noite a andar no ano de 2019, algo que nunca nós andamos juntos, como família Missão Redime. Irmãos, eu quero desafiar você a fazer isso que você mais tem medo de fazer. É em Deus. Deus, isso eu nunca faria, porque Senhor, é isso que Deus está te chamando. É o andar sobre as águas. Vamos orar, eu quero convidar, irmãos. Vem aqui, vem para frente, vamos orar, vamos. Vem, vamos orar, vamos. Há um Espírito aqui chamado Espírito Santo. Pode vir. Você quer ajudar, levantar, ficar em pé? Eu sei de uma coisa. A sua vida no ano de 2019 vai ser totalmente diferente. Eu sei disso porque é a palavra de Deus. E nós vamos entrar nesse lugar. Pastor, e se eu cair? Você andou sobre as águas. A doença vai embora. Sim, câncer vai embora. Tristezas profundas, depressões vão embora. Você tem motivo para viver, sim. Eu não sei o que você tem pensado, mas leva agora tudo ao Senhor.